Olá novamente. Então, boa noite de novo, né, amigo Wagner? Boa noite. Seja muito bem-vindo à Casa do Caminho, às nossas casas, né? Irmãos, Voltando virtualmente aí, né? exatamente. Importa que a Coisa gente boa. esteja de pé, né? Seja como É for. isso. Seja muito bem-vindo, amigo, à nossa Casa do Caminho, tá? Nós temos a honra de tê-lo conosco hoje, para a gente falar um pouquinho mais sobre vivência espírita, né? Falar sobre Cristo, que não tem como se desvincular. Demos a boa noite, as boas-vindas a todos os nossos amigos conectando agora, tá? Temos a honra de ter o nosso amigo Wagner aí com a gente hoje. O Wagner é uma pessoa querida aí do meio espírita, que trabalha muito para que a gente consiga obter melhorias, né? Desenvolvimento, né? Ajuda muita gente aí e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui com a gente hoje, tá? Seja muito bem-vindo, Wagner. Nossos amigos que estão aqui conectados com a gente hoje, reforçando, né, nós vamos ter em torno de 30 a 35 minutos de fala corrida, livre, por isso nós vamos desabilitar aqui embaixo a caixa de comentários, e após 30 a 35 minutos nós vamos reconectar para a gente tirar algumas dúvidas, né, perguntas que os nossos amigos tiverem aqui para a gente discorrer sobre, tá bom? Qualquer coisa que você precisar, Wagner, estou à sua disposição, tá? E como uma prece de início, né, para nos conectarmos com os nossos mentores, né, com os espíritos superiores que estão conosco, convido a todos a elevarem as suas mentes, permitirem que os seus espíritos se conectem com o mais sublime, que é o amor de Cristo, que veio até nós para nos ensinar, para nos relembrar de todo o amor de Deus para com todos nós. Agradecemos por mais essa chance de estarmos aqui, refletindo sobre a vida, sobre a encarnação e sobre todas as bênçãos e oportunidades concedidas a Deus em sua infinita bondade. Agradecemos aos espíritos que estão conosco nesse instante, elevando a nossa mente ao mais puro amor divino. Esteja conosco, Deus, hoje e sempre. Amigo, a palavra é toda sua. Nós vamos desabilitar aqui agora a caixa de comentários e daqui a pouquinho a gente ativa ela novamente. Seja muito bem-vindo. Certo. A palavra é toda sua. Obrigado, querido. Olha, é uma alegria participando através da Casa do Caminho, com tecnologia, amigos da Seara Espírita, interessados na doutrina, praticantes da doutrina, trabalhadores da doutrina. E registramos aqui o nosso abraço carinhoso para o Simão Pedro, grande amigo. E nós temos na doutrina dos Espíritos aquela promessa de Jesus: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que ficará eternamente. Relembrando tudo aquilo que vos disse. Quando a gente analisa essa questão do Cristo, Jesus, o Evangelho de Jesus é a vida do espírito puro. O ensinamento profundo daquele que tinha uma consciência cósmica. É um referencial que divide as eras e que vai definir um padrão moral para a humanidade jamais visto. Jamais visto. Por mais procuremos os grandes avatares em todos os climas da humanidade, um Krishna, um Buda, um Lao Tse, um Pitágoras, um Zoroastro, um Forri, um Lao Tse e quantos outros nomes, que foram raios dadivosos de um novo dia, trabalhando especificamente em áreas que lhes diziam respeito como emissários daquele que é o último Adão, segundo Paulo, espírito vivificante. Ou seja, Jesus resume todas as virtudes adredemente e posteriormente trabalhadas no mundo. Isso sem qualquer idolatria, mas por simples reconhecimento lógico de uma condição que o Espiritismo vem trazer para nós, que esse espírito puro, ele não seria compreendido de pronto. O mais puro que já pisou na nossa terra. E a sua moral é a mais pura que nós conhecemos e por isso os espíritos a adotam. E a gente vai entender que quando ele promete o Consolador, ele não prometeria, ou ele não estava prometendo, uma filosofia, né,
que ficaria enchendo a cabeça das pessoas, ou mesmo aspectos científicos e práticos dentro de uma fenomenologia que seria cultivada para distração e entretenimento, como a gente pode observar com as mesas girantes. A maioria das pessoas utilizou um fenômeno natural, ainda não compreendido, como entretenimento, e para atender aos seus interesses mais imediatos, materiais. Se a gente tivesse a doutrina espírita apenas por esses aspectos de fenomenologia, que é o fato que vai ser esquadrinhado e por isso mesmo nasce uma ciência, ou de diálogos discutindo os temas, reencarnação, imortalidade, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida, pluralidade de mundos habitados, Deus, né, a natureza de Jesus, se a gente ficasse nisso, nós não atingiríamos o nosso fim. Qual que é o propósito então do Consolador? Ele veio esclarecer, como Jesus definiu, ensinando-nos todas as coisas. Para quê? Qual que é o propósito dele? Para uma vivência qualificada. O grande objetivo do esclarecimento, nós temos as ciências que vão promover uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, mais harmônica. Nós estamos em uma luta para aprender a lidar com o meio ambiente e os interesses essenciais, as necessidades que nós criamos. Muitas são ilusórias. Muitas representam o exagero, a exacerbação de necessidades que são reconhecíveis. A gente nota isso quando numa comunicação colocada num dos capítulos do Evangelho, intitulado O Homem no Mundo, vivei como vivem os homens de vossa época. Mas a proposta é com Deus no coração. Ou com a consciência de que somos filhos de Deus e que estamos em trânsito evolutivo. O condão da doutrina espírita é exatamente nos situar. Nos situar. Nós sabemos exatamente que toda a criação nasce da vontade de Deus. Ele é o primeiro princípio, por isso é a primeira questão de O Livro dos Espíritos. Mas nós vamos ver a matéria, que é aquilo que emana do Criador, que André Luiz vai intitular como força nervosa do todo sábio, hausto do Criador, para que a gente possa entender que nós vivemos na energia divina e vamos atuar como espírito nela. Porque o espírito não é matéria, mas atua na matéria. E a matéria é o laço que prende o espírito. Então você vê uma trindade universal definida pelos espíritos e compreendida tão bem, dissecada tão bem por Allan Kardec. Quando vamos estudar o espírito, que é criado simples e ignorante, e que vai atingir sua plenitude e virar um co-criador em plano maior, seja da natureza de Jesus ou até além dele, né? Porque o próprio Chico Xavier lembrou que acima de Jesus existem aquelas figuras que governam galáxias. Ou seja, o grau de pureza nós não conseguimos conceber, porque Jesus já é um sol que a gente não sabe explicar, orientando-nos as condutas, as vivências. Então, quando nós analisamos essa estrutura doutrinária, nós entendemos assim, meu Deus, tudo isso é moldura, são margens seguras para que a nossa vida, como um rio, pudesse correr para o oceano divino, sem problemas, cumprindo o nosso papel. Nós notamos que o grande objetivo da doutrina é nos sensibilizar. Aí nós queremos nos valer do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, porque no item 4 ele vai falar sobre os bons espíritas, após analisar o homem de bem. Então Kardec diz assim, bem compreendida, mas sobretudo bem sentida, a doutrina dos espíritos, ou o espiritismo, faz chegar em tudo aquilo que ele definiu como sendo o homem de bem. E aí, nós vamos ver mais à frente no texto, em outros parágrafos, ele comentando sobre a imperfeição ou o espírito imperfeito. Seria aquela pessoa que está tão aferrada, tão obstinada com a matéria, que ela é pouco ou nada sensível aos valores morais e espirituais. E por isso mesmo, embora ela até adote as ideias espíritas, ela consiga compreender e identificar princípios espíritas, ela não adere no plano do sentimento, ela não sente a proposta. Ela raciocina, ela elucubra,
Ela infere, ela discute, mas ela não ultrapassa a observação científica e a discussão filosófica. Ela fica nisso. Isso faz nascer um tipo de espírita que é muito danoso, né? E se torna uma espécie de instrumento de escândalo na humanidade, principalmente nos círculos espíritas, na casa espírita, no movimento espírita. Porque são pessoas muito intelectualizadas, que discursam brilhantemente textos, livros, mas não adotam, porque ela é muito objetiva na matéria, ela é muito interessada nas coisas do mundo. A gente percebe que isso é uma repetição do que as religiões fizeram historicamente, e ainda hoje no nosso tempo. O que importa é o reino da terra, não é o reino dos céus. Porque atitudes como humildade, renúncia, tolerância e simplicidade não fazem parte do seu modus operandi, do seu modus vivendi. Nós notamos que elas precisam continuar com aquela gana e locupletando lacunas, né, ou buracos que existem na própria personalidade. Se a gente for analisar isso por um prisma mais psicológico, a gente vai ver que são mecanismos de compensação. Porque é o seguinte, a pessoa às vezes tem traumas, ela tem frustrações, não somente dessa vida, mas de outras. E muitas vezes nós vamos nos comportar como os antigos ditadores, apesar de suavizar essa manifestação com ideias espiritualistas. Como os homens utilizaram as religiões, mas fizeram guerras religiosas. Como a Inquisição, como as cruzadas antes, não é? E ainda hoje, com perseguições. Nós vivemos num país em que terreiros são perseguidos por religiosos ditos cristãos. E são agredidos, são feridos, né? Nós vivemos uma sociedade extremamente violenta. O Brasil é extremamente violento. E nós notamos que isso aqui é um caldeirão de neurose e psicose. Inclusive na área religiosa. Inclusive entre nós. Por quê? Nós não sentimos. Porque quando a pessoa sente, ela adere, ela muda. A vivência espírita, ela não tem a ver apenas com conhecimento. O conhecimento é o átrio, como diz os espíritos do templo. O templo é o coração. E se ele metaboliza, a pessoa realmente muda completamente a sua visão das coisas. Para se ter coragem de suplantar uma agressão, um golpe, um desafio, a pessoa não pode só conhecer. Ela não pode. Ela precisa sentir. O apelo tem que ser no âmago dela. Por isso que não se dissocia doutrina de evangelho. Porque a doutrina é a moldura da moral que Jesus exemplificou entre nós. Ensinou e viveu. A doutrina veio exatamente para diligenciar o evangelho e libertá-lo dos cânones, dos interesses materiais. Quando nós observamos o Espiritismo, desde a primeira questão até a última obra, a Gênese, nós vamos observar o codificador trazendo princípios científicos, discussões filosóficas, mas colocando bem alto e bem limpa a moral que Jesus trabalhou no mundo. Ou seja, é claramente o resgate do cristianismo primitivo. Como Jesus o trabalhou com seus discípulos, com as pessoas que surgiram no seu caminho, dentro daquele exercício maravilhoso de vida plena, integral, que ele conseguiu, a ponto de ser chamado do último Adão, que é o Espírito vivificante. Ou seja, Jesus, com seus processos, ele aniquila o processo da lei, porque ele faz da lei algo extremamente infantil. E quando Kardec, numa lucidez extraordinária, define na parte terceira das leis morais, lei em singular, de justiça, amor e caridade, ele está mostrando a gradação do entendimento de Deus, ou da sua obra. Ou da sua obra. Porque primeiro ela nos fere, e a gente se sente incomodado, porque nós estamos... A gente tem, no meio espírita, a gente discute a nossa liberdade de pensamento, de expressão. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Mas a gente discute para poder fazer o que não presta. A gente usa isso como álibi para o mal que a gente quer fazer, para os vícios que a gente quer manter. A gente não fala de livre-arbítrio para ser como uma Alcione, como uma Lívia, como uma Célia, como um Paulo,
não é? Para dizer de romances históricos de Emmanuel, ou como grandes figuras que estão aí como referencial verdadeiramente cristão para a humanidade. A gente não usa, porque pouquíssimas vezes a gente argumenta em termos de transcendência. A gente prefere o aqui e agora. Até a nossa visão, ela prefere, até a visão de Deus, visão das coisas espirituais, a gente prefere que ela seja bem objetiva, não é? A gente não lança mão da transcendência. Então a gente fica muito imanente. Ah, o meu Deus é aqui, ó, na matéria, na minha terra, nas minhas coisas. Foi Ele que me deu. Põe assim no carro. Foi Deus que me deu. Faz um adesivo e coloca assim. Foi Deus ou Jesus que me deu? Não é? Porque é o Deus matéria, é o Deus imanente. Por isso essa dificuldade. A gente não sente a beleza que nós reconhecemos nas obras de Emmanuel e seus romances históricos. Porque os romances históricos de Emmanuel, ele vai dar uma ideia do que é viver. A gente fala muito de Jesus, tem hora que é até enfadonho, da urticária, porque soa tão falsa nas bocas, porque a gente usa em vão o nome dele, como usa Deus. A gente fala isso para qualquer bobagem, para justificar qualquer crime. Então a gente está saturado disso. É esse tipo de religião que os iluministas tentaram derrubar, mas que sobreviveu por causa da política sórdida, do interesse do mundo pela matéria, pelo reino da terra. E ela sobreviveu até os nossos dias, embora a zombaria aquelas grandes figuras pensadoras que voltaram a nomear as coisas e libertar o pensamento, porque sem libertação do pensamento, o espiritismo seria abortado. Porque ele precisa do pensamento, ele precisa da filosofia, ele precisa do desenvolvimento científico do mundo para se assentar, porque é espírito e vida. E ele se assenta nesses mecanismos que ferem, que tangem a nossa capacidade de ser aqui, num corpo material, pensando e sentindo. Então a gente precisava desses instrumentos. Sem isso, nós não teríamos o tríplice aspecto da doutrina. Porque essa doutrina, ela é inteira, ela não é tendenciosa. A gente nota dentro de uma proposta de vivência espírita, que é lucidez, que é o raciocínio lógico, e que não é racionalismo barato. É diferente. Uma coisa é o racionalismo puro, barato ou tendencioso. Outra coisa é a racionalidade proposta pela obra espírita dentro de uma lógica impecável, que é a lógica do universo. Deus, Espírito e Matéria representa isso. Mas tudo vem de Deus. Ele é o Criador incriado. E a gente não tem como entender a sua natureza íntima, embora as muitas proposições, porque nós podemos depreender o que é Deus no plano da relatividade em que nos encontramos. Então, quando a gente estuda as leis morais, elas vão mostrar exatamente o que é a prática de uma consciência que está despertando. Nós vamos ver desde o estudo da lei natural, com a lei de adoração, até chegar no resumo, lei de justiça, amor e caridade, para depois entrar em perfeição moral, a gente vai ver o que é essa conjugação de forças. Porque se existe edificação, existe destruição. Se não destruir, não tem. No Evangelho a gente estuda assim, olha, se não tiver morte, não tem ressurreição. E o que interessa é a ressurreição. Nós pensamos assim, não, eu tenho que manter essa vida. Não. Se não perder a vida, não a tem. Num outro nível. Porque nós estamos em ciclos evolutivos. E a doutrina espírita é tão clara mostrando isso. O que são as reencarnações? Né? André Luiz, na introdução do livro Nosso Lar, ele vai falar, né? Uma vida é um ato. É tudo tão fugidio. A gente é criança, se torna jovem, daí a pouco você está se vendo maduro e daqui a pouco vem a velhice. E você está se preparando para voltar. Como? Estiolando o corpo. Você já pensou se o corpo não se estiolasse? Ninguém sairia daqui, do plano material. Então, a inconstância do planeta, ou da matéria, esse dinamismo da matéria não permite que você se iluda por longo tempo. Embora a mente possa parar num tempo. O Hermínio Miranda falava que tempo é lugar. E a gente estuda isso, né?
A gente estuda isso com os espíritos, porque existem espíritos que estão parados no tempo, por isso eles têm formas referentes àquele tempo. Nós vamos ver espírito de todas as épocas. Se pudéssemos descortinar assim, uma clarividência ampla, a gente veria espíritos de toda a época. Mas tem espírito parado tantos séculos? Ou por que não? Tem milênios. Tem espírito parado há milênios. Tem espírito que veio de capela, entronizou aí qualquer coisa, qualquer confusão, está parado até hoje, não quer reencarnar, se nega. Né? Então você fala assim, mas Deus não impõe? Aí vem o irmão X pelo Chico e diz assim, Deus não usa violência, usa o tempo. O tempo. Mas o tempo é uma ilusão, embora persistente, diz o Einstein. Porque cada mente tem o seu tempo. Cada alma tem o seu tempo. E o tempo, na verdade, é nada, porque nós vivemos no presente eterno. Esse jogo que o planeta faz, em razão da sua densidade e da dos seus movimentos entre astros, ele sugere tempo. Mas o tempo é só um, é o tempo de Deus. Então nós precisamos de condicionamento. A reencarnação é um condicionamento. Por isso essa consciência espírita nos leva a uma vivência diferenciada, porque você vai relativizando as coisas. Você vai conseguindo relativizar, você vai conseguindo divisar outros horizontes. Aí você fala assim, o outro é melhor do que esse. Ah, então eu não posso usufruir da terra. Ou vivei entre os homens como vivem os homens, mas ilumina o seu coração. Não perca o seu foco. O grande problema da vivência é perder o foco. É achar que o dinheiro no banco é maior do que a paz espiritual que você pode adquirir, mesmo dentro de uma prova aflitiva. Ou a inquietude por não conseguir dominar um amor que você tem por uma pessoa e fazer essa pessoa um escravo afetivo seu ou sexual. Não é isso. Nós nos reencontramos com inumeráveis criaturas que já participaram de outras vinculações nossas de passado. E é sempre assim. Mineiro fala assim, atrás de morro vem morro. Atrás de morro tem morro. E a gente tem experiências que se sucedem de um modo extraordinário. Mas todas elas têm um só papel. Fazer com que nos descobramos como somos. É a verdadeira autoconsciência ou a autodescoberta. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer. Agora, não é essa coisa periférica que pregam por aí, de ficar Tudo bem, é direito de todo mundo escolher um mecanismo. Porque Kardec estabeleceu na sociedade espírita que ali não se discutia religiões. Porque o que estava vindo ali pela mediunidade, dentro de uma seriedade de revelação, interessava todas as religiões. Não é isso. Nós não podemos dogmatizar. As pessoas podem escolher o que elas querem. Agora, não ache que uma prática externa, que uma adoração externa, vai fazer o trabalho que você tem que fazer na sua mente, no seu coração. Não existe isso. A doutrina é extremamente clara, porque a doutrina não amarra, ela só abre e vai para o infinito. Ela segue para o infinito. E as pessoas ficam tentando colocar adendos na doutrina. Ora é extraterrestre, ora é loucura de interpretação, de que isso tem isso e tem aquilo no além, que dragão é isso, que reencarnação no além. É muita besteira dentro de uma estrutura limpa e enxuta. O Hermínio Miranda falava que o Livro dos Espíritos tem uma natureza pétrea, em termos espirituais, né? Não é nem humano, mas ele criou um referencial. Não conseguimos alterar aquelas leis que foram reveladas. Por mais a nossa cabeça seja fantasiosa, por mais a gente tenha psicopatia e queira, insensível, compensar os nossos desequilíbrios, manipulando os outros, com ideias mirabolantes. Quando Kardec estuda no Livro dos Médiuns sobre os processos sensacionalistas, miraculosos, ele dá um golpe nessa fantasia toda. Nessa fantasia toda. E a gente está aí vendo muita gente seguir loucuras. Porque tem vontade do novo. O que é o novo? O novo é você se conhecer. O novo é você se revelar na sua potência divina e não ficar buscando ideias esdrúxulas de alguém que não tem o que fazer ou que está descompensado e sai por aí gritando. A Terra é cheia de gente perturbada. É cheia de espírito falido, que não se conforma com a sua falência, que não quer aderir ao plano divino. Nós temos muita gente dentro da religião resistente a Deus,
Só fala da boca para fora, mas não sente. Por isso que Kardec falou, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo sentido, leva aos resultados, que é exatamente o homem de bem. O homem de bem é equilibrado. O homem de bem sabe lidar com todas as situações. Nós estamos na Terra numa caminhada para não nos prender. Nós estamos na Terra para aprender e não para prender nada e ninguém. A gente transita. Então tem hora que você olha para uma situação, por mais querida, afetiva, luminosa, você nota que é preciso deixar. O Chico Xavier, em conversa com uma amiga com a sobrinha dele de Sabará, Cidália, ele disse para ela assim, ela nos contou isso. Quando eu olho para trás, eu vejo que a minha vida foi um permanente adeus. Muita gente não entendeu por que ele falou isso. Porque o Chico passava pelas pessoas, situações, sabendo que ia ter que dar adeus. Ele não podia se prender. Não podia. Agora, vocês acham que o Chico não tinha sensibilidade? O Haroldo Dutra, me contou que numa conversa com a Dona Nena, a Dona Nena falou para ele que durante anos, em São Paulo, ia muito a São Paulo de Uberaba, o Chico chorava a falta que o Arnaldo fazia na vida dele, como dirigente, como amigo, como confidente. Ele chorou anos a ausência do Arnaldo e falava para a Dona Nena, que saudade do Arnaldo. O Arnaldo teve que ir. E quantos amigos o Chico teve, leais, não esses que ficam enfeitando ele de tudo quanto é besteira, né? Que se tornaram donos do Chico e que deformam o Chico nas suas falas esquisitas, mas aqueles leais, doutrinários, comprometidos com o ideal espírita. Quantas saudades o Chico tinha. E ele teve que caminhar. Existe uma carta do Chico para a gente entender o que é vivência espírita, o que é uma alma grande, dando tchau para as coisas que mais amava. Ela está publicada no livro Amor e Renúncia, da Dona Nena Galves, da editora Céu. Amor e Renúncia, traços de Joaquim Alves. É o título do livro. Ali tem uma carta super confidencial do Chico para o Joaquim Alves, que era um dos amigos dos primeiros tempos de Pedro Leopoldo, junto ao Arnaldo, do Clóvis Tavares, José Gonçalves Pereira, do Wallace Leal e outros. Lá a gente vai ver o Chico falando que ele é mãe dele. Eu sou sua mãe, meu filho. E descrevendo a mudança dele de Pedro Leopoldo para Uberaba. E o sofrimento que aquilo promoveu. Que ele aderiu aos sofrimentos. Porque o Emmanuel precisava pegar nos microfones para falar com as gentes. E o Chico não gostava de notoriedade. Aquela carta é o âmago do Chico exposto para um filho do coração. Filho de outras eras. Porque o Joaquim Alves, estava lá no livro Ave Cristo, revelado pelo Chico Arnaldo, que nos contou. Ele era o pequeno Silvano. E lá na carta ela fala isso para ele. Você, na figura do pequeno Silvano, já sofrendo pelo Cristo, lá no Ave Cristo, narrado no Ave Cristo. Vocês vão ver essa história. Isso é uma jornada de renúncia, de abnegação, de amor ao próximo, de reverência a Deus. Isso é vivência espírita. O espírita vive muito mais do espírito que da matéria, porque ele relativiza a matéria. A matéria é o laço que prende o espírito, mas prende porque ele ainda está ferrado ela. Porque o dia que ele falar para ela assim, minha querida, eu não preciso de você tanto assim. Eu preciso como trânsito, mas não como condicionamento. Aí ela deixa de te escravizar. Porque o que mais sofremos no mundo é o nosso apego à matéria. É o apego às ilusões que a matéria promove. Porque esse sistema material, ele engendra uma forma de vida geralmente avessa àquela que nós estudamos com Jesus e com o Espiritismo. Porque a gente deveria ser mais leve, mais abnegado com as coisas essenciais. E nós, muitas vezes, nos deixamos levar pelas paixões avassalantes. Quantos processos neuróticos nós temos? Até no exercício da espiritualidade. A gente vai analisar, por exemplo, questões de expositores, de médios, etc. Mas a gente vê tanto cacoete, nós temos isso, como médios, como expositores, como estudiosos, como profitentes, divulgadores de doutrina, cheios dos cacoetes. Nós temos manias. O que são isso? Neuroses. E elas podem se agravar, se tornar até
psicoses, né? Segundo os estudos psicanalíticos. Então a gente vê isso aí e você fala assim, meu Deus, como a gente é mal resolvido. E por isso estamos numa terra. Por que eu estou nessa terra? Porque eu não mereço estar em Sírios. Não mereço. Porque se eu merecesse, eu estaria lá. E eu não sou missionário, a gente se reconhece com as próprias questões. Então nós estamos num processo de depuração. A reencarnação é a perfeita terapêutica que drena aquilo que o inconsciente profundo, não esse da personalidade, mas do espírito, não quer contar. São os bloqueios, os traumas, os preconceitos, as reservas e os recalques. Nós temos muitos. Quer ver onde está isso? Para não falar que a gente está exagerando. No livro A Sheila, com o título Passos da Vida, o livro. Passos da Vida. Psicografia do Chico Xavier. Tem uma página da Sheila. O título é Pontos Mortos. Ela vai falar quando que os nossos pontos mortos se revelam. São situações adversas que nos pegam. Aí você revela o problema que você tem. Inconscientes. Você fala assim, eu tinha isso e não sabia. Sabe quando a gente vê relacionamento das pessoas e de repente elas se tornam assim, verdadeiros demônios no sentido negativo? Aí fala assim, eu não conhecia essa faceta do fulano. Falei, nem ele. Porque ele não tinha passado por uma prova desse naipe. Aí ele revelou o que está guardado dentro dele, que ele não trabalhou ainda. Pontos mortos. E é isso que a gente revela. Então, vivência espírita não é capa de santidade, como os espíritas na maioria pensam. Eu vou falar mansinho igual o Chico, vou repetir o Chico, aí a gente faz uma caricatura horrorosa. Horrorosa. Aí vai endeusar o Chico. Sabe o que é isso? Transferência. Toda pessoa que endeusa, eu não estou falando de reconhecer valores. Reconhecer valores. Porque o Chico odiava a idolatria. Um amigo nosso de uma cidade, eu gosto de contar isso porque se ilustra, né? Ilustra o que é vivência espírita. Foi falar com o Chico já velhinho, sentado na cadeira, lá no grupo da prece. Quando chegou a vez dele, ele ficou tão emocionado que ele foi ajoelhar aos pés do Chico. O Chico disse assim, meu filho, se você se ajoelhar, eu deito. Aí, todo mundo ficou assim. Ele não conseguiu ajoelhar, mas beijou a mão do Chico. Porque o Chico detestava. Tem gente que tem vocação para guru, para ser o popstar. A gente tem que pensar se é isso que a gente quer, porque isso é compensação de processos traumáticos, neuróticos e até psicóticos que a gente tem. Temos que parar com isso. A gente é irmão do outro. O Chico era muito bem resolvido. O Chico não era puritano. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. O que é Chico Xavier? Como é que ele entendia a natureza humana para mostrar o que é vivência espírita. Chegou no ouvido do Chico para um pessoal amigo. Isso até foi divulgado demais na época. O Chico, muito idoso, já velhinho. E disseram para ele assim, a Cora Coralina não tinha desencarnado ainda. E falaram assim, Chico, a Cora Coralina deu uma entrevista e ela falou que até hoje, com a idade que ela tem sonhos eróticos. Aí o Chico falou assim, e que sonhos? O povo ficou horrorizado. Olha a natureza do Chico, que coisa linda. Aí ele faz lembrar o Paulo, quando ele escreve assim, fiz-me como fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para de alguma forma salvar alguns. Vivência espírita. O Honório Abreu, de saudosa memória, falava para a gente assim, nós temos um processo que define a beleza da evolução, aquela que não se estanca facilmente, chama-se adequação. É quando você reduz a marcha para atender alguém. Jesus, aí ele usava o evangelho, falava assim, e Jesus parando, ouviu fulano, atendeu cicrano, você reduz a marcha, você sai da sua sapiência e se faz assim simples para a pessoa, para ela poder te entender. Adequação. Olha, o dia que os espíritas aprenderem isso, nós não vamos ter conflito no movimento mais não. Não vai ter essa coisa de achar que uns são eleitos e os outros são renegados. Porque a gente ainda tem essa mentalidade herdada do catolicismo medieval. A gente ainda acha que os papas estão por aí, né? Os senhores feudais estão por aí, e que a gente é mero escravo, pecador. Não! Paulo escreve que Deus vê tudo que ainda não é como se já fosse.
É uma tolice nossa achar que Deus não nos ama em igualdade. Eu posso não ter perfeição nenhuma, mas Ele me ama. Como ama o filho mais perfeito que está perto dele. Isso é o Pai, porque Deus é amor. Então a vivência espírita, ela implica a compreensão dos processos. Diz Emmanuel, na obra Renúncia, um romance histórico, que quem compreende, perdoa. Se a gente compreender, a gente para de dar pancada, porque a gente precisa se entender nesse contexto. E o estudo que a doutrina espírita nos traça, ele estabelece exatamente isso, que nós estamos evoluindo. Evoluindo. Quando no Evangelho a gente vai estudar sobre indulgência, é tão bonito. O que é indulgência? Eu posso nem conseguir um perdão 70 vezes 7, mas eu posso ser indulgente. Eu posso dar assim, uma cartinha de crédito para a pessoa e falar assim, de repente ela é melhor do que eu. De repente. Porque quem tem espírito fala assim, não, ele é muito melhor do que eu. O Chico falava isso. Podia ser o canalha que fosse. Arnaldo me contou muitas histórias de bastidor. O Arnaldo fala assim, meu filho, eu falava para Chico, aquilo é um canalha, meu filho. Gostosura, é canalha, cuidado. Não dava outra, né? Aí eu falava, não, meu filho, ele é maravilhoso. A mãezinha dele, não sei quem. Justificava o indivíduo. O Chico estava errado? Não. A vivência cristã, ou espírita cristã era dele, não era nossa. Porque a gente quer enquadrar. Esse é o problema. Nós não progredimos mais no mundo porque a gente ainda é muito judaizante na chamada fraternidade, é muito fechado. A gente tem aquele espírito corporativo dos judeus. É só do jeito que eu penso. É só do jeito que eu acho que tem que fazer. E assim médios são renegados, trabalhadores são renegados. Candidatos à iluminação são cuspidos. Desculpem o termo. E a gente vai vendo isso. O espiritismo, na sua prática, deixou muito a desejar para os tempos antigos do codificador, que teve problema, mas o pessoal era mais livre, mais liberto. E aqui, talvez pelas características da América do Sul, da América Latina, nós somos muito passionais. Muito passionais. E imprimimos essa paixão personalista naquilo que deveria ser um movimento leve, libertador por excelência. Vivência espírita nada tem a ver com rigorismo, porque no céu e inferno, Allan Kardec destrona esse inferno e vai mostrar que existe punição. Cada um carrega a culpa e o remorso que fez por merecer. Mas castigo de Deus não existe. Inferno, institucionalidade não existe. Os espíritas gostam disso. Pintam umbral de um jeito, e umbral é exatamente uma congregação de almas que se atrai dentro de um circuito de culpa e remorso. Dentro de uma natureza assim. Não é difícil entender isso, não. É formado por essas vibrações deletérias, perturbantes e perturbadas. Aí eles se agrupam por afinidade. Porque até o umbral mostra que há afinidade. Tem gente que fala que nosso lar, em outras colônias, já é uma bagunça, porque era organizadinho na época do André Luiz. Não entenderam nada de doutrina espírita. Nada. Porque é tudo seletivo. Conforme a consciência desperta, há seleção natural. Sabe por quê? A cada um segundo as próprias obras. Se não fosse assim, Deus cairia do trono, porque não existiria justiça. A perfeita justiça não existiria. Então você vê que a lógica doutrinária, ela é libertadora por excelência. E por isso nós não precisamos pôr capa. Sair por aí vestindo capa, disso ou daquilo. Que isso? Quanto mais natural você for, melhor você é. Nós temos grandes exemplos. A Dona Ivone tinha uma verve muito séria, muito objetiva. E ela falava o que ela pensava. O Arnaldo era assim. O homem do fio do bigode. Não gostava de tolice, de estultice. E ele falava com a pessoa. É um educador, é a forma dele. Mas tinha um coração. Era de uma lealdade. Era de uma postura doutrinária, como raramente se vê. E aí vai. Aí a gente já vê outras pessoas mais assim. O Honório é um gentleman. Né? O Honório é um diplomata. Por isso trabalhou a unificação. Agora esse povo, você encontra gente de unificação que sai destruindo tudo, pisando em todo mundo, porque está precisando se compensar interiormente, porque tem frustrações horrorosas, né? Não se ama a si próprio. A gente estuda isso com as próprias expressões políticas, né, que nós temos.
corruptíveis, corruptoras, porque na verdade estão tentando compensar alguma coisa de dentro que não está bem. Infelizmente, como existem os bons, porque a política é um caminho são. É um caminho são. Ela surgiu como uma área para atender o interesse geral. Mas nós precisamos nos humanizar mais. Não é nem religião, é humanismo. A questão do humanismo, enxergar um ao outro. Nós estamos na Terra como seres humanos e precisamos lidar uns com os outros dentro disso. Então, quando nós lembramos a postura espírita, é uma questão mais de sentir do que de pensar. Mais de sentir. Qual que é o melhor médium? Aí vocês vão falar assim, aquele que mais estuda. Não. É aquele que aplica as instruções que recebe e sente a beleza do trabalho. Se o médium não sentir, ele não é médium, ele é personímico. Não vou falar nem anímico, personímico. Porque ele fala da personalidade dele. Você vê obras aí que é o pensamento inteirinho daquela pessoa. Inteirinho. As revoltas deles, inconformações, sai dando lenhado todo mundo nas obras espíritas. Não é? Você não vê obra espírita que bate até em espírita? Vocês acham que os benfeitores vão falar dessa forma? Não falam. Eles falam de outra forma. Eles falam da forma educativa, envolvente, que ganha a pessoa e não massacra a pessoa. Toda obra tendenciosa que diminui o ser humano não é de espírito evoluído. Porque espírito evoluído é como mãe, nunca desiste do filho. Podem escrever isso. Está lá no livro dos médiuns. Aquele que tem mais caridade, aquele que tem mais compreensão, aquele que tem mais bondade, este está a serviço de Deus. Agora, quem massacra, quem persegue, quem cria divisão, esse está a serviço da treva, do interesse pessoal. É isso aí. Isso tudo, esse conjunto de fatores que a gente está discutindo aqui, diz respeito à vivência espírita. Porque a vivência espírita é sentir o apelo. Ele não é para o meu irmão, para minha mãe, para o meu filho, para o meu pai, para a namorada, para o namorado, não importa. É para o meu coração. É o meu chamado. O que eu vou fazer disso? O Arnaldo me contou um episódio que eu gosto de falar, porque ilustra, muita gente precisa pensar nisso. Um camarada achava que ele era a reencarnação de uma grande figura do passado. E ele participou da desobsessão ali, e o espírito veio, ajudaram ele e foi embora. Aí o Arnaldo falou assim, ô Gustosura, por que você não falou para ele que ele não é a reencarnação do fulano? Ele falou assim, ô meu filho, eu não vim aqui para tirar a fantasia da cabeça de ninguém. Eu estou fazendo o meu trabalho. Quem quiser, preste atenção. Vocês entenderam? Por isso que o Chico não insiste, né, com as questões que são, muitas vezes, as necessidades e as fugas da pessoa. Ele respeitava. O Chico falava muito por parábola nas orientações. E a gente combina com esse pensamento porque nós temos que respeitar as pessoas, embora tenhamos o dever de irradiar para elas, seja por um pensamento lógico, natural, espontâneo, não enfadonhamente doutrinário, no sentido de imposição, porque tem gente que adora pregar. Não é pregar, é viver, é mostrar pela vivência. É mostrar assim, sendo aquilo, acreditando naquilo, vivenciando aquilo. E se perguntar, a gente fala a fonte. É por aí. Vivência espírita é uma questão intrínseca da minha conversão pessoal, como é da sua, que está nos ouvindo. Eu vou parar por aqui, que tem muita questão aí levantada, não tem? Então, nós vamos agora começar com a parte em que o nosso público comenta, né? Pergunta algumas dúvidas aí. Pessoal, sintam-se à vontade, tá? Para perguntar. Eu estou vendo aqui no chat, até agora não foi direcionada nenhuma pergunta em específico, né? Mas, assim, enquanto o público levanta alguma dúvida... Vai levantando a questão, vamos falando, né? Eu vou pontuando, né, algumas falas que você teve, que eu achei importantíssima, que a gente pode reforçar, né? Que eu acho que pode ser que surjam algumas dúvidas aí, que é basicamente isso que você falou, né? Vivência espírita resume-se em sentir, né? De nada adianta se racionalizar, ter a fé raciocinada, se não colocarmos na prática em nossos corações, né? Como você disse muito bem lá naquela frase, vivei na terra como os homens, mas iluminai os seus corações, né? De nada vai resolver querermos viver como espíritos evoluídos, né? Espíritos luz, né? Que estão aqui
passagem pela Terra, senão vivermos com os nossos irmãos como terrenos, porém iluminando o nosso coração, nosso espírito, né? A Núbia perguntou aqui como podemos pensar a vivência espírita na atualidade. Olha, se o espiritismo tem valor, é num mundo de transição como este. Porque você vai ver as propostas, né? Vamos pegar o Brasil. O Brasil está em conflito político, né? Social. O que você vai fazer? Você vai entrar em algum gueto desse? Você tem que ter consciência cidadã. Mas a consciência cidadã ela não é imposta por teorias ou por ideologias, nesse ou naquele sentido. Você cumpre os seus deveres e você respeita as pessoas, sabendo que toda potestade vem de Deus, não porque é o melhor, porque nós estamos precisando muitas vezes de espiar o nosso passado, né? E aqui existe muito espírito degradado, falido, com problema. Então você pensa assim, o plano divino é perfeito. Os espíritos já escreveram através de nós, dizendo que o arquiteto desse projeto é Jesus, e ninguém passa por cima. Então você vai ver uma casa em reforma, que tem poeira, que tem coisa jogada para todo lado, que não tem coisa com coisa. Aí você olha e fala assim, que bom, está tudo sendo alterado pela força do progresso, não pela força de um ou de outro. Embora a gente vá engrossar a fileira dos cidadãos na Terra. Porque tem gente que leva isso muito ao pé da letra. Ao pé da letra. Você vai encontrar realmente na história os instrumentos para isso ou para aquilo. Mas você tem que pensar assim, esse é o meu papel? De sair com o peito aberto, gritando e agredindo pessoas? Batendo em pessoas? Não. Sabe como é que a gente faz isso? Através de um trabalho consistente e educativo nas mentes que estão atormentadas, para pacificá-las, a fim de que elas possam restaurar o que a gente quer restaurar, ou conseguir o que a gente quer conseguir, da forma democrática certa. Não é? Isso em se tratando do nosso país. Mas essa transição, ela afeta a gente também por vibração, por loucura generalizada. Os espíritos já tinham profetizado isso. Não é? Tem uma mensagem de 1868, Revista Espírita de 1868, eu, se não me engano, é do mês de fevereiro, em que Kardec publica o que seria uma revelação dos últimos tempos. Né? Ele fala que grandes mudanças se processariam e grandes reencarnações teriam vez de grandes figuras que tomariam, vamos dizer assim, que dariam um rumo para o mundo em razão da nova era, da regeneração. E no livro Obras Póstumas, existe um texto publicado que ele diz sobre os suicídios que se multiplicariam. E a gente está assistindo isso. Por que que isso acontece? Porque as pessoas estão sem piso, sem base moral. Quando a gente fala do moral, é o conjunto de valores que a pessoa desenvolveu ou não. Se ele for muito frágil, porque assim, como a gente espancou, como a religião tripudiou, e nós conhecemos um surto de progresso jamais visto com o desenvolvimento tecnológico, as religiões, de uma certa forma, elas foram espancadas, as instituições em geral. E a religião, por motivos óbvios, né? Em razão de desmandos demais. E a gente nota que se por um lado existe exploração de fé de gente incauta, em razão de ganhos de poder temporal, né? Nós temos outras pessoas mais esclarecidas que vão ficando cada vez mais intelectualizadas e menos sensíveis às propostas morais. Elas trabalham uma ética, trabalham cidadania, mas não conseguem mais sentir aqueles apelos que poderiam ter florescido se os homens não tivessem usado a religião para fins de politicalha. Não é nem de política, não, porque política existe a política divina. Politicalha, que é exatamente aquilo que não presta. O imediatismo, o interesse pessoal, interesse de grupos. Se não tivesse desviado a religião da sua função. Porque existem os grandes nomes. Por exemplo, Kardec recebeu muitas comunicações de ex-sacerdotes católicos, que foram pessoas reconhecidamente de muito valor no tempo em que viveram. E nós ainda as temos hoje, né?
A Igreja Católica hoje vive inspirada num Papa que está desativando o poder centralizador do Vaticano. E é um homem simples, né? Um homem que se inspira em Francisco de Assis, que foi um grande renovador, uma proposta de renovação para a Igreja que, infelizmente, não aconteceu. E a gente vai ver que essas pessoas têm o seu papel. Por estarmos muito afastados desse sentimento de religiosidade, não amor à religião externa, mas de religiosidade, muitas pessoas ficaram muito cheias de dúvida e elas entram em conflitos porque elas negaram uma fonte divina que é a do sentimento. Porque a fé tem a ver com o sentimento. A fé tem a ver com o sentimento. E é preciso que a gente resgate isso. Essa cidadania espiritual. Porque nós temos a física, mas nós precisamos da moral espiritual. A gente precisa. Olha o papel do espiritismo na atualidade. Porque o espiritismo, ele não dogmatiza nada. Os homens que falam em nome do espiritismo criam dogmas. Eles criam. Proíbem isso, aquilo. Isso não existe no espiritismo. O espiritismo proíbe nada. O espiritismo não é uma religião oficial. Então, espírita que proíbe os outros a fazer o que eles querem, não é espírita. Não é espírita. Porque a pessoa pode até mesmo querer cometer um crime. Nós vamos aconselhar, mas eu pergunto para você assim, se ela quiser, ela não faz? Faz. É livre-arbítrio. Nós já vimos mães contarem história de pessoas que orientaram essas mães com relação à droga dos filhos, dizendo o seguinte, você está obsidiando seu filho. Ele fez uma escolha, você já fez de tudo, não fez? Pois é. Então agora você vira para ele e fala assim, olha meu filho, você é um espírito, você tem consciência do que você está fazendo, o caminho você escolheu, eu não vou deixar mais de cuidar da família e de viver por sua causa. Se você quer desertar de nós, você vai por sua conta que eu já te entreguei para Deus. O camarada foi, daí a pouco tempo voltou para casa. Porque a mãe aprendeu a dormir. A mãe aprendeu a cuidar dos outros filhos e do marido que ela tinha abandonado, por causa exclusivamente desse filho egoísta. E o filho percebeu isso e voltou. Então você pensa assim, isso é um recado genérico? Cada caso é um caso. Porque existe uma relação doentia, obsessiva, entre aqueles que recebemos como filhos, como parentela, que a gente precisa estudar. A gente precisa estudar isso. Então você está preso, às vezes, por culpas do passado, por dívidas do passado. Então você tem que entender como não cortar, mas desfazer o nó. Aí o camarada se liberta, porque muitas vezes ele faz isso até para espezinhar a mãe ou o pai. Às vezes é um processo de vingança. Ele se dana, mas destrói quem ele tem problema com ele ainda. Então isso é muito amplo. Nós temos o espiritismo como uma luz, uma grande luz de fé raciocinada para esses momentos, para a gente definir o seguinte, aqui é a zona perigosa, deixa eu passar consciente, lúcido e rápido. Não vou entrar nisso. Tem briga que você não entra nela. Agora, tem questão que você já colabora. Então você tem que fazer o ajuizamento. A doutrina espírita dá o discernimento para essas situações. Porque não tem como a gente dar prato feito com doutrina. A doutrina inspira a todo momento em seu triplo aspecto. Você conhece a estrutura doutrinária e começa a ver a moral de Jesus ali prenunciada ou em proeminência. Aí você fala assim, eu tenho roteiro, inspiração para agir da melhor forma em todas essas situações. Mas sempre lembrando que o sentimento de caridade, que significa o amor universalizado, ele equaciona qualquer problema. Quando a pessoa duvidar do que deve fazer, fala assim, ama mais. Era o recado que o Chico dava. Ama mais um pouquinho. Ama mais um tiquinho. Né? Então a gente responderia isso para ela. Ama mais um pouquinho. E amor não é cálculo. E não é tratado sem interesse pessoal. Ama mais um pouquinho. Porque aí você vai aprender a orar pelas pessoas, a ter paciência para o nosso se desfazer. E aí cada situação é uma específica. Eu vou te dar um desafio aqui agora. O Simão pediu para que você falasse um pouquinho sobre mediunidade com Jesus, entre aspas. Tá. Eu vi que uma pessoa pediu. Nós podemos dizer o seguinte, a mediunidade com Jesus, ela se resume numa frase que o Chico ensinava para os médiuns em Pedro Leopoldo. Porque as pessoas ficavam muito inseguras, né? Porque ele tinha muita mediunidade. Então as irmãs, os amigos, o Arnaldo que me contou essa história. Então ele disse que ele pegava essas pessoas que ficavam inseguras e falava assim, meu filho ou minha filha, quando a gente entra
para o trabalho mediúnico e entrega o coração para Jesus, tudo é possível. Tudo é possível. Aí a gente vai estudar o que ele disse. O que é entregar o coração para Jesus? O médium costuma se vigiar tanto, se controlar tanto, que não acontece o processo mediúnico. A mediunidade com Jesus significa: eu estou aqui consciente, eu estou aqui de boa vontade, eu estou aqui de coração e alma aberta para servir. Então, na hora que você sentar numa reunião mediúnica, você fala assim: ô Senhor, eu quero servir. Não deixe eu interferir. Faça em mim um instrumento que seja útil para quem está sofrendo, para engrandecer a terra. Essa é a mediunidade com Jesus. Ela não é essa coisa técnica que as pessoas muitas vezes propõem, não. É uma adesão íntima de confiança. Se o médium não confia no alto, ele não presta serviço. Porque ela se resume nisso. Entrega o coração para Jesus. Ah, mas você, não sei, você está assim, seguro. Não, eu estou aprendendo a me entregar para Jesus. Eu estou aprendendo a confiar que Ele vai me guiar. Porque a mediunidade, se você não desativar o eu controlando, ela não ocorre. Você fecha a porta para a sensibilidade. Então é preciso que você deixe. Quem que ajuiza numa reunião mediúnica? O dirigente. O dirigente é que tem esse dever de ajuizar o que passa pelo médium. Claro que o médium vai aprender a se controlar no básico, né? No básico. Mas ele não pode cessear a presença do mundo espiritual. Tem hora que ele altera um pouquinho, tem hora que ele não altera, mas ele vai aprendendo a se educar. O caminho se faz ao andar, ninguém nasce pronto. Na mediunidade, ninguém nasce pronto. É uma construção no tempo. Nós já passamos por muitos processos obsessivos que nos prepararam para hoje ajuizar melhor e sentir com qualidade. Mas se ele, o médium, se ocupa da doutrina do Evangelho, não tem erro, não. É muito por aí. A Terra, estou respondendo aí, a Terra, numa análise, não é um inferno, não é um umbral. A Terra é o que seria o purgatório, segundo a análise doutrinária de Kardec no Céu e Inferno. As reencarnações expiatórias funcionam por purgação. Então a Terra, enquanto expiação e prova, é um purgatório. Mas o inferno não existe, não. É a oportunidade das almas culpadas se redimirem. E por isso que a gente suporta tanta coisa. Tá bom? Ótimo. Meu amigo, gratidão eterna. Obrigado por Muito abrir obrigado. as portas da sua casa, pela sua generosidade, pela sua pontualidade em tudo que foi dito. Creio que todos tenham ficado bastante clarificados, né, por tudo que você comentou, pelo volume, né, de coisas que você disse tão bem ditas. Espero que nós tenhamos uma noite agora de reflexão, né, para que a gente possa avaliar se nós estamos realmente fazendo uma vivência espírita acontecer todos os dias e que nós possamos transportar nossa fé raciocinada para a fé vivida, né? Como você muito bem disse, que precisamos sentir mais, né? Aplicar Sentir mais. Gratidão de coração, tá? Eu que agradeço, viu? A você, o Simão e essa turma toda que manifestou aí. Até o Lucas Milagres lá da mansão. Obrigada a todo mundo. Então. Que Deus abençoe, né? Amém, que bom. Que nossa podemos estar aqui juntos, né? E para quem não conseguiu ver essa live, ela ficará salva no IGTV da Casa do Caminho e eu vou subir ela ainda hoje para o canal do YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, ok? Fiquem com Deus todos, amigos. Nós nos vemos nessa segunda-feira agora, tá? E obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Deus ilumine. Tchau. Amém.